Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma sessão do Live Online Demonstration. Meu nome é André Luiz, eu atuo como consultor na Soft Expert e inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos. O nosso tema de hoje é a solução de GRC, a gestão de governança, riscos e regulamentos. Antes de iniciar, como de costume, gostaria de repassar algumas informações sobre este evento. Eu sei que muitos dos que nos acompanham já conhecem a metodologia, mas sempre temos novos participantes. De forma rápida, primeiro habilitem, por favor, o botão tela cheia localizado na parte superior da tela. Isso facilitará a visualização deste evento. Este live online está sendo gravado e poderá ser disponibilizado a todos através do nosso site. Este evento está programado para durar entre 40 e 45 minutos e está dividido em 3 partes. A primeira, onde vou abordar a Soft Expert e aspectos importantes da solução de GRC. Em um segundo momento, uma demonstração, onde estarei navegando na aplicação para que vocês conheçam um pouco mais da solução. Para finalizar, habilitarei a tela de chat para responder eventuais dúvidas, caso necessitem. Bom, inicialmente, vou falar um pouco sobre a Soft Expert. Bom, a Soft Expert é líder de mercado de software para a melhoria contínua dos processos e da conformidade corporativa. Ela oferece a mais completa gama de soluções que habilitam as organizações na melhoria do desempenho em todos os níveis da organização, apoiando a melhoria de processos de negócio, conformidade regulamentar e governança corporativa. Estamos no mercado há mais de 17 anos e hoje contamos com cerca de 250 colaboradores. Um ponto de destaque da Soft Expert é a sua participação global. Nossas soluções não só são bem-sucedidas no mercado nacional, como também internacional. Estes pontos em vermelho representam os parceiros de negócio e clientes em todos os continentes. Nossas soluções estão no idioma português, inglês e espanhol. Aqui podemos observar nossa capacidade de resposta às necessidades específicas das organizações de todos os portes e áreas de atuação. Um diferencial importante nesta ação multissetorial é atender grupos de empresas que operam em mais de um ramo e também buscar reproduzir as mesmas soluções para todas estas unidades de negócio. Atualmente vivemos em um cenário onde uma única organização tem que cumprir um número crescente de leis e regulamentos destinados a operações diferentes. Neste cenário, a Soft Expert se destaca pela flexibilidade em atender uma série de normas, regulamentos para diferentes áreas na mesma organização, podendo eliminar a necessidade de compra de soluções específicas para cada regulamento ou o uso de planilhas para esses controles. Então, os conceitos e as funcionalidades fornecidas aí pela solução de GRC, que veremos à frente, cumprem todos os requisitos estabelecidos pelos padrões e regulamentos internacionais. Posso citar aí nesse caso a SOX, COSO, COBIT, ISO 20000, entre outros. Nesta tela estão alguns de nossos clientes. Podemos perceber que são diversificados em termos de indústria e segmento de mercado. Empresas de porte nacional e presença internacional. É importante frisar que desenvolvemos soluções não só para atender as grandes empresas, mas também oferecer a mesma qualidade para pequenas e médias. Nossa carteira de clientes hoje contabiliza cerca de 2.000 empresas. Com esse slide, quero apresentar o alcance das aplicações Soft Expert. Trata-se de uma plataforma de gestão para excelência em processo, conformidade regulamentar
e governança corporativa. Ressaltamos que as organizações podem não necessitar todas as aplicações, entretanto podem implementar uma aplicação após outra, evoluindo de acordo com a necessidade. Nosso foco principal hoje é a solução de GRC. Vale lembrar que todas essas soluções estão e continuarão sendo representadas e apresentadas em novos eventos. Para isso, acesse o nosso site e confira a programação. Vamos agora focar na solução de GRC, que seria aí com o gerenciamento efetivo e sustentável. Então, essa representação gráfica ela tem por objetivo trazer essas informações. Veja que temos aqui 3 pontos principais dentro de um framework: a governança, os riscos e a conformidade. E é dentro desse framework que eu vou fazer a apresentação após aí a vocês, mostrando na nossa tela mesmo, em nossa base de dados, essas informações. Então, antes disso, gostaria de comentar que essa suíte, essa solução, ela tem por objetivo oferecer uma estrutura de governança que possibilita uma tomada de decisão eficaz, aliando a mudanças comportamentais. Então, isso é muito importante também. A suíte de GRC da SoftExpert ela permite o alinhamento organizacional dos níveis estratégico, tático e operacional. Ao mesmo tempo, automatiza e administra os processos mais essenciais relacionados às várias atividades, inclusive a definição de metas, estratégias, indicadores, gestões de riscos, que é um dos pontos principais dessa solução, gestão de processos, projetos, serviços, aplicações de indicadores e controles, também auditorias e ações corretivas. Quero comentar agora algumas das principais funcionalidades dessa solução. A primeira delas, e que eu vou comentar mais à frente também, seria o planejamento estratégico. Com o auxílio de ferramentas de análise como a matriz SWOT, a matriz de decisão e templates para a construção de scorecards personalizados. Nesse âmbito, falaríamos sobre a governança. A gestão de riscos também, facilitando a identificação e análise dos riscos, provendo o alcance dos objetivos e conformidade com políticas e regulamentos. Mais à frente comentaremos sobre a gestão de iniciativas, onde temos também a suíte de PPM como alicerce e também integrada para selecionar, implementar e monitorar projetos e iniciativas. Então, desta maneira, não exigimos ferramentas adicionais ou customizações. A gestão de processos também, fornecendo aí uma plataforma integrada para descrição, modelagem e execução dos processos colaborativos. E a gestão da qualidade também não deixa de ficar longe disso, É um outro ponto de destaque, fazendo uso dessas aplicações integradas que suportem a execução de todas as fases do ciclo PDCA. Então, abordam a crescente complexibilidade de uma gestão eficiente e eficaz dos processos de qualidade. Outro ponto também que vamos comentar aí mais à frente é a gestão dos incidentes e problemas, que são componentes também contidos nessa solução, que contemplam aí a automatização de tratamento dos incidentes, as ações corretivas e preventivas, utilizando métodos aí mundialmente consagrados, como o PDCA, que eu já comentei, e 5W2H e planejamento de ações. Por fim, os indicadores usando dados de qualquer fonte, incluindo sistemas de ERP, CRM, planilhas eletrônicas, sistemas legados, fórmulas e entradas de dados manual. Vamos agora iniciar a apresentação de uma base. Esta que é a ideia da segunda etapa deste evento. E com base nessas informações, vocês poderão visualizar aí um pouco mais da solução de GRC.
Bom, antes de iniciar eu gostaria de comentar que todas as soluções no qual estou comentando, que estou falando, são 100% web e podem ser acessadas através de um browser de internet. Hoje nós estamos homologados para as principais de mercado, como por exemplo o Internet Explorer, o Chrome e também o Mozilla Firefox. Ao lado esquerdo da tela estão localizados os componentes. Hoje a Soft Expert ela contempla aí cerca de 32 módulos totalmente integrados. Os componentes principais que fazem parte da solução de GRC são plano de ação, auditoria, BI, documento, formulário, incidente, desempenho, problema e processo, projeto, solicitação, risco, controle de atividades e workflow. Então seria mais ou menos nesse sentido a nossa apresentação. Então hoje o meu foco principal será apresentar os principais benefícios da solução com base naquela representação gráfica que demonstrei no início para vocês. Vocês devem lembrar que o GRC está diretamente ligado à governança, riscos e conformidade. Vamos iniciar falando da governança, onde o plano estratégico é um alicerce nesse sentido, né? Onde nossa solução dispõe de ferramentas de análise como a matriz SWOT, a matriz de decisão e também a possibilidade de construir scorecards, mapas estratégicos com foco e BSC. Antes disso, de mostrar essas etapas, eu gostaria de comentar algo bem interessante. Perceba que nossa solução consegue integrar várias informações em um único repositório. Por isso quero demonstrar a vocês uma consulta na tela inicial. Veja que eu digitei aqui, né, na tela inicial as palavras GRC e tem à disposição vários elementos. Neste momento eu vou falar sobre os elementos de estratégico e scorecard, mas percebam que eu tenho aqui a parte de processos, de indicadores, ou seja, tudo aquilo que nós comentamos já anteriormente, né, que faz parte dessa solução. E aqui você consegue visualizar na tela inicial já todas essas informações. Bom, o primeiro ponto de destaque é o scorecard, como já comentado. Então aqui eu tenho um exemplo de gestão de desempenho corporativa baseado no BSC, onde eu tenho aqui vários indicadores, né, da parte financeira, de mercado, enfim. Eu consigo aqui montar um painel bem interessante com relação aos meus indicadores, aos meus painéis, né? Em resumo, eu gostaria de comentar aqui algo bem interessante que eu deixei aqui no primeiro indicador. Veja que eu tenho aqui comentários, iniciativas, documentos, processos, ocorrência e aqui ó, um ponto chamado risco. Então aqui já cabe uma integração bem interessante. Veja que ao selecionar essa opção risco, o sistema já me demonstra que eu tenho riscos que estão ligados diretamente ao meu indicador, ao meu BSC, enfim. Perceba que ele já me traz direto para uma aba de riscos e eu tenho aqui alguns riscos. Concorrência, inadequado exercício de governança, enfim. São alguns exemplos que eu coloquei aqui para mostrar para vocês. Então veja que essa é uma visão bem importante. Você tem aqui uma visão já de alguns períodos do faturamento e alguns riscos quando você não atingir determinado faturamento, determinada meta com relação ao indicador. Então é uma das possibilidades da ferramenta de você desenvolver o GRC também aliado aí a outras fontes de dados, como nesse caso aqui eu estou usando o BSC. Agora eu irei mostrar de forma breve também um mapa estratégico, né, que é algo comentado anteriormente. E também é muito importante nesse aspecto. Veja que eu não saio em nenhum momento dessa mesma tela. Eu apenas vou trocar aqui a aba de riscos para a aba de processo. E mostrar aqui a vocês
um macroprocesso corporativo. Então perceba que aqui eu consigo montar um macroprocesso com todos os meus processos aí importantes para o desenvolvimento aí das minhas métricas, né? Nesse caso aqui, ó, além disso, eu consigo também montar aí subprocessos. Veja que eu estou aqui num processo de apoio e aqui eu tenho alguns subprocessos. Eu selecionando esse subprocesso, a ferramenta também demonstra aqui já a visualização desse subprocesso. Tudo isso de forma integrada. Estamos agora aqui em um processo de compra e venda de GLP, onde eu tenho um solicitante que vai elaborar uma minuta, uma parte aqui feita por um gerente, pelo jurídico e assim por diante. Esse processo ele pode ser instanciado via workflow e permear essas áreas aqui, como vocês podem visualizar. Bom, voltando aqui para a tela inicial, eu gostaria de comentar a vocês algo sobre também a política, procedimentos, que também são de suma importância para um ambiente corporativo. Sabendo disso, a solução disponibiliza ferramentas para armazenar e manter os regulamentos, as políticas, os procedimentos, a fim de proteger a confidência desses documentos, né? De forma a impedir o acesso não autorizado a uma informação e garantir a sua disponibilidade. Neste sentido, eu destaco o repositório de documentos, né? Neste caso, o que nós chamamos aqui o SE documento. Então, ali você consegue não somente cadastrar documentos, mas garantir o seu controle de revisão e disponibilidade. Perceba que eu tenho uma categoria de documentos, né, que eu posso montar aí de acordo com a minha necessidade. Eu vou mostrar a vocês uma categoria chamada gestão de qualidade. Veja que eu tenho o repositório dessas documentações, documentos em Word, em PDF, enfim. E também eu tenho todo o controle de revisão desses documentos. Perceba que esse documento que eu selecionei já está na revisão 5 e eu tenho aqui esse controle através não somente de bandeiras, sinalizando aí que são versões obsoletas, que são algumas versões estão em consenso, outras estão em elaboração, mas também eu consigo já visualizar outras informações, como os participantes desta revisão, né, o fluxograma, caso eu tenha necessidade de visualização, alguma crítica, o que foi alterado nesse documento, tudo aqui de forma rápida, né, de uma forma bem eficaz aí com relação ao usuário final. Vale lembrar que o SE Documentos também é integrado nativamente na solução de GRC. Vou falar agora sobre o monitoramento do desempenho. Para isso podemos definir indicadores, né? Medir e monitorar o seu resultado através de listagens e gráficos. Inicialmente eu já tinha mostrado um exemplo de scorecard com vários indicadores, né? Este é um painel montado no componente desempenho, onde também posso definir as suas metas, medições e realizar todo o monitoramento. Então está aqui. Além de eu conseguir montar isso lá no meu componente de desempenho, eu consigo aqui com 2 cliques também visualizar essas informações. Como está o meu indicador, se ele tem subindicadores. Aqui eu tenho um histórico nos anos de 2009 a 2013, percebendo que estávamos com uma meta e uma conferência aqui, né, do que já foi realizado, como está a situação regular, bom. E perceba aqui que através deste gráfico nós temos aqui uma crescente aí com relação a 2013, caso se confirme os valores. Então podemos já visualizar aí essa situação através dos gráficos.
Então esta é uma das opções, né? Além de você definir os indicadores, também ter como monitorá-los através de painéis. Esses painéis eles podem ser a tela inicial aí dos gestores da ferramenta, então esse é um ponto também muito importante. Bom, após falarmos um pouco sobre a governança, né, dentro daquele framework aí que nós conversamos no início, é chegado o momento de mostrar a vocês alguns exemplos com relação aos riscos também. Trata-se de um dos principais componentes dessa solução, né, que nos dá a possibilidade de identificar os riscos, suas causas e consequências, além, é claro, de realizar toda a análise, execução de medidas de controle e visualização dos resultados. Vou utilizar aqui a mesma métrica, né? Selecionei GRC e eu tenho aqui algumas informações importantes aí com relação aos riscos. Eu vou abrir um desses exemplos aqui para vocês e exibir essa estrutura para ficar mais claro aí essa apresentação. Então perceba que trata-se de uma análise de riscos com relação a um processo de estamparia, e aqui eu tenho os meus riscos já catalogados. Posso também ter as minhas fontes de risco, neste caso aqui eu tenho duas fontes de riscos, eu tenho o meu controle já para esses riscos e também tratamentos. Então eu posso fazer aí nesse sentido, né? Você ter aí todas as fontes de riscos cadastradas através de uma estrutura para processos, para projetos, enfim, vai depender aí da análise feita de como você quer aí trabalhar com a solução de riscos. Então essa é uma das opções e também veja que está já integrado na tela inicial, né? Então você tem aqui toda essa tipologia, as propriedades, a parte de ícones também bem presente, demonstrando que esse meu risco não é significativo, que o resultado é um potencial. Então você também, além de gerenciar o risco, você tem métricas para avaliação dos riscos. Seguindo essa mesma metodologia, né, de gestão de riscos, a solução prevê mecanismos para a identificação desses riscos, como eu acabei de mostrar para vocês, né, e tratar a ocorrência dos eventos de perda de incidentes, não conformidades, ações corretivas e preventivas. Eu vou fazer uma visão diferente para vocês agora, direto no scorecard. Então perceba, eu estou aqui com o scorecard de indicadores. Eu tenho aqui toda a parte de riscos. E dentro dessa análise eu tenho aqui alguns problemas, né? Eu posso trabalhar a gestão de problemas também. Vou visualizar os dados desse problema para mostrar a vocês algumas questões importantes. Então veja, eu consigo montar aqui um processo para definir como esse problema deve ser trabalhado dentro de uma organização. Então aqui eu tenho uma tela bem importante com relação a isso. Primeiramente a descrição desse meu problema. Posso ter aqui um checklist, uma foto do problema para melhorar aí a visualização de todos dentro da organização. E aqui no detalhes algo muito importante, como eu comentei no início, né? A possibilidade de trabalhar aí várias ferramentas consagradas no mercado, como por exemplo, ferramentas de análise de causa. Veja que eu tenho aqui um 6M já desenhado. E eu consigo mostrar a vocês via o diagrama já. Então são ferramentas que são integradas na solução. Você não necessita outras soluções ou trabalhar isso em um Excel ou enfim em outro tipo de análise. Você consegue fazer isso tudo via ferramenta também. Então perceba aqui que eu tenho toda a análise do 6M. Então tínhamos um problema ligado a um risco dentro de uma visualização de um BSC, e aqui mostro para vocês que a ferramenta também ela tem a possibilidade de você montar o próprio 6M ou 5 porquês, enfim, tudo diretamente na solução. Então perceba aqui essas opções.
não somente o causa e efeito, mas também 4M, você tem aí a possibilidade de associações diversas. Outro modo de associação também é o plano de ação. Os planos de ação também podem ser criados na própria ferramenta através de uma integração, né? Eu poderia mostrar por aqui, né, o nosso plano de ação com relação à investigação e aquele plano de ação, né, todo por aqui, ou também através do componente de plano de ações. Então veja que eu tenho a visualização de um componente diretamente na solução. Aqui um exemplo para vocês. Então perceba que dentro desse scorecard eu tenho essas visualizações, não somente do meu indicador, mas também com relação à parte de riscos, de processos e assim por diante. Bom, vou agora para a última etapa do nosso framework, que é a gestão da conformidade. Então, nesse quesito, eu quero destacar a vocês o componente de auditoria. Novamente na tela inicial, o componente de auditoria ele visa garantir a conformidade com as regulamentações que eu mostrei anteriormente, com essas normas, e também a efetividade dos seus controles. Então, nada melhor do que você criar uma auditoria, e a Soft Expert também lhe dá as condições aí para que você faça isso diretamente na solução. E aqui eu tenho um exemplo: auditoria e controle de contratos. Aqui você tem todo o monitoramento de uma auditoria, seus critérios, sejam eles de uma ISO 9000, de uma outra norma ou regulamento. Então aqui você pode definir todos os critérios que você está trabalhando. Por exemplo, aqui dentro da ISO 9000 eu quero ver todos os meus critérios de documentação. E aqui ao meu lado eu já tenho todos os dados com relação a uma auditoria. Os requisitos base, o nome desse requisito, uma descrição e também uma dica para o auditor. Então tudo isso via ferramenta, isso facilita bastante. Voltando aqui para os dados da auditoria, outros pontos de destaque. Além, claro, de você montar a estrutura, você tem aqui um campo importante que é o escopo. Ou, enfim, qual é o escopo dessa auditoria? Nesse caso aqui, o escopo dessa auditoria é a questão do risco, né? O risco é que nós estamos trabalhando dentro dessa auditoria. Então você pode montar aí o escopo baseado nos controles de risco. Então veja, os controles de risco nos dizem que eu tenho alguns controles com algumas prioridades. Então em cima dessas prioridades eu consigo já montar uma auditoria. Então isso fica bem claro aqui através desta tela que eu mostro a vocês. Ainda nesse âmbito, né, para finalizar essa parte de gestão de processos, né, eu gostaria de mostrar a vocês também, já foi até demonstrado através do nosso scorecard, as questões de processos também. O que eu quero comentar sobre isso, né? Os processos de negócio, né, estão nativamente integrados à solução de riscos, né, provendo recursos para que você possa modelar, descrever e executar os processos corporativos. Este é um outro ponto de destaque da ferramenta. Veja aqui, voltando ao nosso scorecard, eu tenho já dentro do resumo a possibilidade de abrir processos que estão associados a essa ferramenta de riscos. Perceba que trabalhamos aqui a parte de planos de ação que eu mostrei, de riscos, né? O propriamente dito, todos os riscos associados ao meu indicador, ao processo que eu demonstrei via macroprocesso, mas eu também poderia demonstrar a vocês via processo mesmo detalhadamente. Então veja aqui um fluxo de processos que foi mapeado na ferramenta e pode ser instanciado via workflow, via problema. Neste exemplo, um fluxo de tratamento de ocorrências de não conformidades, onde eu tenho a identificação dessa ocorrência, a aprovação da mesma, uma notificação com relação à sua disposição e aqui sim, uma etapa de análise de causa e planejamento, plano de ação. Aqui entra a outra integração, podendo aí, associar aí planos de ação, associar um 6M, um 5 porquês. É nesta etapa que poderemos. Na verdade, podemos colocar isso em qualquer etapa, mas nesse plano aqui,
nesse processo detalhado, nós colocamos nessa etapa. E aqui também a possibilidade de um checklist, impedindo aí que essa etapa siga caso não tenha uma documentação, por exemplo. Então são pontos que a ferramenta, através dessas integrações, podem auxiliar aí dentro de um desenvolvimento, dentro de uma plataforma integrada de GRC. Além desses pontos, a parte documental ela é presente em todas essas etapas. A cada atividade dessa, eu tenho a mesma metodologia, né, a possibilidade de associar documentos, anexos, né, um procedimento de alguma atividade a ser executada, isso tudo via documentação. Então aqui eu tenho a possibilidade de trabalhar o anexo, que seria um documento não estruturado, ou um documento estruturado lá no nosso SE documento, no nosso JET, e eu conseguiria buscar essa informação por aqui também. Então, de uma forma geral, vocês percebam que dentro dessa análise de GRC, eu demonstrei a vocês a parte de reclamações de clientes, né, com relação àquele problema que eu mostrei via um processo desenhado, que seria para essa análise de clientes, né, de reclamações. Propriamente dito, o processo desenhado com relação a auditorias, né, de contratos. Mostrei também a parte de gestão de desempenho, o Balance Scorecard detalhadamente, e também a gestão de impactos, de aspectos aí dentro da solução de riscos também. Claro que eu tenho aqui outras opções, né? A partir do momento que você tem uma base de dados implementada com relação à parte de GRC, você vai ter uma opção bem rica aqui de detalhes para que você, ao executar aí alguma ação, você já tem na tela inicial aí de um gestor essas informações. Fazendo um gancho aí de tela inicial com relação a gestores, nós temos também, e preparei para mostrar a vocês, um dashboard, que hoje é muito utilizado aí nas indústrias, né, nas empresas. E aqui eu tenho um dashboard com relação à gestão de GRC. O dashboard também ele pode ser uma tela inicial, né? Ele tem como objetivo principal desenvolver a comunicação em cada etapa dos processos de governança, possibilitando a consulta das informações sobre diversos formatos. Então, a primeira etapa desse dashboard que eu gostaria de mostrar a vocês é uma gestão de performance. Aqui eu tenho uma taxa de retenção de clientes, então eu tenho sinalizadores para isso, gráficos com relação a algum resultado e também os indicadores de desempenho. Então veja que é uma tela bem interessante para o gestor. Ele não tem a necessidade de abrir a ferramenta, ir até um componente específico, até a opção de consulta e fazer a sua consulta. Essas consultas são salvas via dashboard e você tem aí o monitoramento de acordo com que os dados vão sendo inseridos na ferramenta. Aqui uma outra visualização sobre os processos de negócio, né? Então, dentro de um âmbito de GRC, eu posso ter vários processos aí que visam aí alimentar aí informações. Então, aqui eu tenho a possibilidade de iniciar esses processos de uma forma muito rápida, né? Dando 2 cliques aqui nesses processos, eu já posso fazer o instanciamento via workflow. Então, daqui eu já posso iniciar um processo. E também, logo abaixo, fazer a consulta de todos os meus processos. De que forma, né? Se elas estão em andamento, como estão esses processos. Veja que eu tenho aqui sinalizadores de processos em dia, processos em atraso, que foram finalizados em atraso, que contém documentação aí associada e também anexada. O nome desse processo e também os responsáveis. Então isso fica muito claro e já na tela inicial também. Mais à frente, um painel de atividades, né? Eu tenho atividades aí de workflow, atividades com relação à parte de riscos também. Então, eu consigo mapear essas atividades, verificar quais dessas atividades estão em dia, quais estão em atraso. E selecionar essas atividades, eu consigo buscar essas informações. Com quem estão essas atividades, quem é o responsável. Posso fazer uma cobrança já mais assertiva, né? Buscando essa informação de forma rápida.
E aqui uma visualização também de atividades pendentes. Claro que não poderia faltar uma visualização com relação à gestão de riscos, né? Aqui eu tenho um gráfico das avaliações dos riscos, né? Quais não significativas, toleráveis e significativas, com seu percentual. Em um gráfico de pizza, né? Poderia ser um outro gráfico. Uma estrutura de riscos e controles. Veja que eu tenho um plano, um processo aí de ambiental, um processo macroambiental. E aqui eu tenho aqui alguns riscos já associados a algumas atividades. Eu consigo buscar essas informações também em tempo real. E logo abaixo, uma lista de riscos, né? A matriz de aspectos e impactos e também as suas propriedades não significativas, potenciais, enfim. Vocês podem determinar as cores, os tipos de ícone da melhor maneira possível. E por fim, uma outra ideia aí de classificações de riscos, né? Podendo aí montar um painel também bem interessante com gráficos de controle. Quais são os meus riscos significativos, toleráveis, aqui numa outra visualização via gráfico. E mais abaixo também uma outra opção. Claro que são apenas opções, né? A ferramenta ela dispõe aí a possibilidade de criar esses painéis. Então, é isso que é o importante, né? Você pode criar e determinar esse painel de acordo com a sua necessidade, com o seu ramo de negócio. Bom, nós passamos aí até um pouco já do tempo, né? O meu objetivo hoje realmente era passar a vocês uma visão geral das possibilidades da solução, né? O que a solução pode trazer de benefícios para vocês. Eu lembro que caso necessitem de uma apresentação mais focada, mais direcionada aí às necessidades de cada um de vocês, eu peço que entrem em contato, que teremos o maior prazer em realizá-la. E através desse e-mail vocês podem aí direcionar algumas perguntas, né? Direcionar também, caso seja necessário, uma apresentação mais focada a essa necessidade. Bom pessoal, com relação a esse tema seria isso. Eu mais uma vez agradeço a presença de todos. Obrigado e até o próximo evento. Tenham todos um bom dia.